Oi pessoal, nesse vídeo o nosso assunto vai ser sobre o sentimento de raiva. Todo mundo alguma vez na vida explodiu com alguém ou no mínimo trincou os dentes de raiva em alguma situação que parecia injusta, ameaçadora ou frustrante. Pois é, o sentimento de raiva é mais comum do que imaginamos. Ele é um dos sentimentos básicos do ser humano e por isso, se você já desejou algum dia nunca mais sentir raiva, repense o seu desejo. Ok, mas isso também não quer dizer que todo sentimento de raiva deve ser expressado e vivenciado. Ele pode mesmo ser fruto de um engano na percepção, assim como pode estar tão intenso que se torne prejudicial à saúde mental e, em situações mais extremas, pode até se tornar um risco para a integridade física da própria pessoa que sente ou mesmo das outras pessoas que convivem com ela. Então, se você quer compreender o seu sentimento de raiva, me acompanhe nesse vídeo. Eu sou Maíra Flor, psicóloga da equipe do Espaço Viver, e eu vou te contar como funciona o sentimento de raiva, por que e quando ele pode ser prejudicial, e também vou te ajudar a encontrar novas formas de lidar com a raiva. Então, antes de começar, se você ainda não deixou o seu like e seguiu o nosso canal, faça isso agora, para esse vídeo poder chegar a mais e mais pessoas que estejam precisando de ajuda para lidar com o seu sentimento de raiva também. Agora vamos entender como esse sentimento funciona. A raiva é um sentimento de protesto, de insegurança, timidez ou frustração relacionado a alguém ou alguma situação percebida como uma injustiça ou uma ameaça, física ou subjetiva. Isso quer dizer que quando você sente que foi injustiçado ou ameaçado, você aciona um sistema de proteção mesmo no seu organismo que leva à raiva. Alguns exemplos de situações que podem levar ao sentimento de raiva são longas esperas em filas ou no trânsito, alguma fala de alguém que possa ter acusado você de algo e também sentimentos de frustração, como desejar muito algo, ter se esforçado para aquilo e não ter conseguido. Certamente você já viveu algo assim. Nesses momentos, dispara um mecanismo fisiológico que pode aumentar a frequência cardíaca, deixar as bochechas vermelhas, causar suor e tremor, por exemplo. Nesse momento, as pessoas podem ter reações como falar alto, xingar pessoas, falar coisas que não falariam se não tivessem com raiva, e em situações extremas, as pessoas podem ter comportamentos agressivos, verbais ou até físicos. As pessoas que sentem raiva com frequência têm maior propensão a desenvolver alterações no funcionamento do coração e do sistema circulatório, alterações no sistema digestivo, além de dores de cabeça e alterações de saúde mental. Se você sente raiva de alguma dessas formas, como eu descrevi até aqui, atenção, você pode estar precisando de ajuda. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links de artigos do nosso blog que podem te ajudar a entender melhor o que você está sentindo. E você também encontra um link para conversar com uma das psicólogas da nossa equipe para saber como a psicologia poderia te ajudar nesse caso. Mas as reações de raiva nem sempre são desproporcionais ou distorcidas. Elas podem ser necessárias quando precisamos de fato nos proteger de um perigo real, assim como pode nos proporcionar aquele último gás de energia e vigor quando precisamos conquistar algo difícil. Aqui, a raiva se aproxima de um sentimento de gana, que nos dá um empurrãozinho para conquistas e superações. Você já deve ter escutado a expressão, foi na base da raiva. Pois é, apesar da gente crescer aprendendo que sentir raiva é algo prejudicial e que precisamos lutar contra ela, acredito que o que os nossos pais e professores estavam querendo nos dizer é que precisamos cuidar dos excessos e distorções e não conter completamente esses sentimentos básicos tão importantes para a humanidade. Então vamos fazer algumas diferenciações. Diferente do que aprendemos quando crianças, você também já deve ter ouvido falar que a raiva precisa ser expressada, senão ela vai te corroer por dentro. Ok, tentar suprimir a raiva como se ela não existisse, de fato não faz nada bem para a saúde. Mas isso não é uma autorização para despejar o que se pensa em atitudes agressivas que apenas alimentam o ciclo de conflitos. Antes de expressar a raiva em direção ao outro ou às coisas ao nosso redor, seria importante compreender como aquela situação nos afetou, quais os significados envolvidos para que você encontre possíveis distorções
e mesmo que a sua percepção de uma injustiça, ameaça ou frustração se confirme, ainda é possível desenvolver outras formas de expressão do sentimento de raiva que não seja uma agressão ou um comportamento que leve ao prejuízo pessoal ou de outra pessoa. Então, de uma maneira sintética, não ajuda tentar suprimir ou conter o sentimento de raiva sem compreendê-lo, assim como não ajuda simplesmente deixar a raiva sair sem filtro. Lidar com a raiva assim pode gerar explosões, grosserias e brigas, levando ao fim de relacionamentos, rompimentos familiares e, no contexto do trabalho, pode levar a demissões e prejuízos financeiros. Sem contar aquelas pessoas que chegam a quebrar objetos e cometer crimes de agressão mesmo. São sensações de perda de controle, como se a fúria assumisse as rédeas naquele momento. Por outro lado, compreender o sentimento de raiva pode ajudar e muito. Então, se você ainda não consegue compreender o que está sentindo no momento em que a situação está acontecendo, sempre que possível, se afaste. Encontre um ambiente confortável para acalmar as reações fisiológicas e busque observar os seus pensamentos, suas sensações e os significados envolvidos no que você viveu. Se possível, converse com pessoas da sua confiança. Geralmente, as sensações de estranheza revelam alguma incongruência, alguma incompatibilidade entre a forma como você percebia a realidade e como ela se apresentou, assim como pode significar uma incompatibilidade entre a forma como você se percebe e como se apresentou naquela experiência. Lembre-se, momentos em que o sentimento de raiva aparece, quando compreendidos, podem levar a importantes mudanças e, com isso, podem te levar ao crescimento e não necessariamente a um prejuízo. Mas se você estiver precisando de ajuda para lidar com o seu sentimento de raiva, consultas psicológicas podem ajudar. Acesse o link na descrição para conversar com uma das nossas psicólogas. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E muito obrigada por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.